nossos amigos do Facebook, vocês aqui da Casa Espírita Caminho de Luz. Vamos fazer uma leitura que são das nossas, o pessoal aqui já sabe, né? Mas são das nossas fotografias, da nossa amiga. Vou baixar um pouquinho. Só baixar aí. Tem esse livro, tinha mais um que foram perdidos, né? Acho que na enchente. E veio água até. Foi levado na enchente. Semeadura e jasmim. De repente o cansaço chega e nos arrebata, pois parece interminável esta longa estrada. Curvas, subidas e descidas, tudo parece não ter fim. Mas tenho certeza que estou perto de vocês e vocês de mim. A incerteza se a semeadura foi boa ou ruim, não se preocupem, pois sempre nasce e floresce o jasmim. Tenho fé e esperança pelo vosso caminho, pois daqui a algum tempo sabereis o que agora vos digo. O trabalho está sendo realizado, as sementes brotarão por todos esses lados. Mesmo que às vezes pessoas vos olhem de mau grado, não esmoreçam, pois o professor estará sempre ao vosso lado. O sono reparador há de balsamizar o cansaço do labor. Se vos entregardes ao amor, é possível também vos encontreis com aquele que chamais Nosso Senhor. Então vamos à nossa oração inicial. Possamos fechar os nossos olhos, nos acalmar e que fiquemos abertos a todo o ensinamento que nós receberemos hoje. Que os Espíritos iluminem o nosso palestrante desta noite, que com certeza trará muitas reflexões através da arte do nosso Cristo. Nós agradecemos por mais esta oportunidade de nos aprofundarmos nesta área tão especial e que faz tão bem a nossa alma. Seja uma noite de muita luz, muito amor e muita música, muita reflexão. Muito obrigada, Jesus, por esta oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Então, a gente vai apresentar o nosso amiguinho Meirelles, né, que é um imenso prazer de receber aqui. Né? O Meirelles, ele há muito tempo aí no meio da arte, né? A gente já se conhece há muito tempo e a gente fica feliz que tu está aqui na nossa casa de oração e trabalho, te receber. Né? É muito bom, a gente já sabe que já se conhece de outras vidas, né? Porque o carinho que tem por ti é muito grande. Tá bom? Seja muito bem-vindo, Meirelles, se sinta em casa e até amanhã a gente está aqui contigo. Opa! Obrigado. Então, gente, uma boa noite a todos. Oi. A nossa proposta inicial para hoje, né, da gente realmente fazer uma reflexão de arte, porque a nossa Patrone vive um momento ativo na arte. Então, eu até comecei a dar uma caprichada a mais, vamos assim dizer, na nossa expositiva. Contava para a Regi, hoje de manhã eu estava lá no escritório, mais isso, mais aquilo, mas a minha ideia inicial era ficar aqui só com o violão. E eu fui lá, mais isso, mais aquilo, mais isso, mais aquilo. Fui para casa, esqueci o pendrive. Aí pedi para o nosso colaborador pegar o pendrive, que ele mora na direção da minha casa, e deixar lá em casa. Eu deixo ter deixado o PowerPoint ligado, ele puxou e o pendrive. Quer dizer, todo o meu capricho, né? Mas eu estava falando para a Regi, isso é tudo teste de paciência, para ver até onde a gente vai, né? Então, assim, já passamos por tantas que não é qualquer coisa que nos abala. Mas eu vou tirar essa apresentação, como eu falei, eram só de frases dentro do movimento espírita. Essa não é a nossa palestra em si. Agora sim nós vamos colocar aqui. Eu tinha algumas canções aqui, já entreguei com o Zeca até aqui, meu Deus do céu. Apresentação. Hoje não é virtual. Então, uma primeira reflexão, o título dessa palestra é Arte, né? Bálsamo mesmo. Será que ela é bálsamo mesmo? Será que a arte, né?
ela contribui de alguma forma para nós ao longo da história da nossa vida? Será que ela contribuiu? Eu me lembro que nessa polaridade política em que vivemos há alguns anos, muitos amigos meus colocavam assim, por causa da Lei Rouanet, né? Ah, eu nunca precisei de um artista. Eu nem dizia nada. Gente, não é verdade, né? Com a tecnologia se imaginou que o rádio dançaria. Certo? Dançaria, o rádio desaparecer, porque agora temos tecnologia. E não, ele faz parte do cotidiano das nossas vidas. E dificilmente assim, o rádio desaparecerá. E o rádio, ele sempre, além da notícia, ele sempre nos trouxe esse acalento da música, né? Que é o tema central do rádio, né? A música. Então essa reflexão, se ele é um bálsamo ou não, obviamente vai depender de cada pessoa. Se a música faz bem ou não. Mas esses dias me chegou um videozinho muito interessante, né, que me emocionou bastante, porque a gente, como artista, eu até demorei muito a aceitar essa palavra, que eu era um artista, né? Mas depois que cheguei à conclusão que Deus é o maior artista e filho de peixe, peixinho é, então todos nós somos. Todo mundo é artista. Todo mundo é artista. Então eu aceitei com mais naturalidade, mesmo porque comecei a avaliar a minha vivência, mas eu criei aqui, criei ali, criei lá, né? E realmente, então, somos artistas. Mas eu queria que vocês curtissem comigo esse momento, que é com a vinda da Alexia, aí nossos queridos, né, avós, né, aqueles nossos parentes que já perderam a dificuldade, estão afastados da tecnologia, né, receberam com a Alexia, essas inteligências artificiais, uma possibilidade de mercado. E os filhos deram para a avó, né, para a mãe, eu não sei direito identificar, e falaram para ela, não, é só pedir, pede a música que tu quer ouvir que rola. Então é o contato dela, olha que coisa mais emocionante, né? Concorrente do Zé. Então ela falou para a Alex. Nós percebemos aqui, nós estamos analisando a reação dela. A pessoa, você pedindo, eu quero ouvir tal, eu quero ouvir tal. Então, uma pessoa, né, que já tem alguma dificuldade de tecnologia, ter esse acesso é maravilhoso, né? Só falando, e ela se emociona, né? Então aqui, isso me mexeu muito comigo, assim, como a gente às vezes vive no nosso mundo e não percebe o mundo do outro, né? Então, vocês viram essa frase que passou lá, o Zeca estava lendo, né? Foi perguntado, Emmanuel, de modo geral, todos os homens que não buscaram valores artísticos para personalidades têm um consolador. A resposta é até maior, tá, gente? A resposta, não sei, o que passou, a resposta é até maior. Está aqui, tá? Sim, através das vidas numerosas, a alma humana buscará a aquisição desses patrimônios. Ele entra em mais detalhes, porque assim, pô, a gente está aqui. O que Jesus fala a respeito desse mundo? Neste mundo tereis aflições. Mais justo, ora, se tem alguma coisa boa que a gente pode aqui, que possamos aproveitar. E a arte Vejam que a filosofia ela tem 3 preocupações principais, né? A interação do homem com a natureza, né? Do homem com o homem e do homem com a arte. Porque Nietzsche vai até afirmar assim, uma vida sem arte não tem sentido. Então todos os filósofos, né, é comum, arte. E se falando de música, lá Platão, Aristóteles, lá no tempo deles, eles já tinham uma preocupação grande com a música, porque a música, conforme a qualidade dela, ela disciplinaria o povo. Ela poderia entorpecer o povo ou ela poderia agitar o
povo, como a gente está vendo hoje. Ela pode emburrecer ou ser um veículo de crescimento, né? Então nós tivemos aqui essa semana passada agora, né, promovido pela FEC, a Semana de Arte e Espírito, terminou no domingo. Então várias casas em vários lugares do nosso estado promoveram eventos de arte. O nosso evento, eu estive lá tocando violão, o pessoal viu, até registrou a foto, né? O nosso evento de arte tradicional da nossa ocorre nesse sábado, é a nossa 40ª Noite Fraterna. Todos os participantes da casa apresentam uma música, um jogar, um teatro, né? O GAI, que é o grupo de arte da nossa casa, o Grupo Arte e Educação, vai apresentar a peça nova, que eu escrevi em 2008. A gente fez uma readaptação, esse grupo não participava. Quem apresentou ela na época? Acredite se vocês quiserem, perfeitinho, um grupo de estudo. O grupo de estudo da casa apresentou ela. Ela tem por base, ela tem por... O que será que é? Já estou sentindo um barulhinho. Apresentação. Estou sentindo um... Vamos ver aqui. Tem uma coisinha, né? Não sei o que é. Então, gente, nós tivemos aí a Semana de Arte. Agora no sábado nós tivemos uma Noite Fraterna, como eu estava falando. É interessante tu ver uma casa que não é tão grande como a nossa, mas tem lá para os entre sócios participantes uns 120, né? Cada uma. Vai tudo para o palco, eu apresento. E o engraçado é que tu está em família, não é a performance, né? A excelência da performance. Os erros ficam assim, né? Bem bacanas, porque está todo mundo ali curtindo. Família. O nosso nome da nossa atividade é Noite Fraterna, não é espetáculo. Assim como eu vim aqui dar um espetáculo para vocês, né? Nós também teremos nesse sábado, infelizmente, em conjunto, no nosso Carlos Gomes, não sei se o Zeca vai participar até, a 14ª Mostra de Arte Espírita. Não era para ser ano que vem. Mas foi aproveitada uma data que infelizmente caiu em cima da nossa Noite Fraterna. Zeca, quantos momentos felizes nós vivemos lá, espetaculares lá no Carlos Gomes, né? Esse vai ser na Fundação Cultural. Então, e nós agora no sábado temos a nossa Noite Fraterna, dia 15. Aí todo mundo leva um lanche, coisa e tal, a gente depois ri, fica lembrando, né? E sim, muitos trabalhos são de excelência, porque a gente capricha, o GAI está ensaiando há muito tempo. Mas como ele é um grupo de arte, nós temos, por assim dizer, a obrigação de fazer uma boa apresentação, né? O GAI. Mas nós estávamos agora, né, Regi, falando sobre a casa espírita, o trabalhador espírita, certo? Então talvez você já tenha ouvido, talvez vocês também já tenham ouvido ou lido este conto de Maria Dolores, né? Está no livro Alma e Vida, chama-se Arte e Vida. Zé, não sei se vai lembrar, mas isso aí vocês para imaginar, com 4 ensaios, eu juntei as crianças da comunidade, né? Eram assim 4 meninas, 4 meninos, ou 5, não lembro. Elas foram um grupo vestidinho de formiga, outro grupo de cigarra, né? E nós apresentamos no Carlos Gomes, o pessoal achou meio louco, e o da juventude, lá de Penha, como é que é o Rômulo? O Rômulo me entregou a roupa no Carlos Gomes no dia. Meu Deus do céu. E eu subi de perro no palco, né? E então eu fazia o contador da história, como se fosse Maria Dolores, contei. Mas o que tem de interessante nessa poesia? Vocês conhecem essa história da cigarra borboleta, né? Quem é a heroína, quem é a vilã aí nessa história? Do nosso ponto de vista sempre foi isso. A cigarra. A cigarra. Aí nós promovíamos umas atividades na nossa casa, daí lá pegava o violão e ficava. Aí o Hermes, que já participou do espiritual, dizia, enquanto nós trabalhamos, é melhor eles tocam. Mas não é bem assim a verdade, porque aquela casa eu vivia 24 horas quase dentro dela, enquanto presidente, né? Arrumaria, ajeita ali, muda cá, faz tal, está lá, tudo modernizado, o projetor, não sei o que, tudo. Eu
fiz lá na nossa casa, e quadro para um lado e quadro para o outro, né? Eu saía de lá às vezes meia-noite, a minha esposa queria que eu levasse já o colchão e, né, já ficasse por lá. Mas eu gostaria de contar essa história para vocês dentro do que Maria Dolores nos coloca, tá? Então ela vai começar assim. Dizem que se encontraram certo dia no mundo espiritual a cigarra, a cantora e a formiga prudente. Mas deixando a fábula dos homens de longe, a fala do Senhor foi bem diferente. Ele disse à formiga: "Sê bendita, embora pequenina, ensinaste na terra o valor do trabalho e as lições da disciplina. Construíste, guardaste e entesouraste, reservando o celeiro ao próprio excesso. Mas demonstraste aos homens o quanto vale a previdência ao culto do progresso. Bendita seja porque reuniste teu grupo dos parentes, seremos na terra o apoio de como se deve amar aos próprios descendentes." E tendo havido uma pausa, a formiga contente, talvez ansiando engendrar algum ingênuo enredo, tentou complicar a amiga desprezada que vivera cantando no arvoredo. Mas o Senhor voltou ao verbo alto e sereno e decidiu-se expressando a própria lei. "E quanto a ti, cigarra, sê louvada na atenção e encargo que te dei. Raros homens na terra souberam perceber-te na elevada missão de que foste investida. O céu determinou cantaste, embalando a natureza em luta diante das provas da vida. Não prendia-te a celeiro nem tesouros, sabendo que eu jamais te negaria a bênção para o pão de cada dia. Viajores, prostrados de cansaço, ao ouvir-te as canções, guardando-as na lembrança, refaziam a fé nos poderes da vida, retornando a jornada ao toque da esperança. Galhos ressecados ao estio, erguendo-te a voz, aguardavam. Em breve o retorno da chuva cobriu-lo de flores. Cantavas e a coragem retornava. Lagos e prados, montes e caminhos, derramavas a música no espaço, alcançando os jardins, as árvores, os ninhos. E quanta vez cantavas de tristeza, sem que ninguém te visse a solidão, mas atendias aos céus que te pediam seguir cantando em forma de oração. A formiga é a prudência auxiliando o progresso para que a terra evolua contente. Mas cigarra, cigarra, será sempre a expressão de luz do firmamento. Agora, pedindo licença para Maria Dolores, isso eu fiz já no Carlos Gomes, daí eu combinei que as crianças assim eram cigarros formigas. Aí elas se juntavam, cochichavam, né? E juntas perguntaram, né? E juntas! Daí eu olhava e dizia, e juntas são a esperança de um mundo melhor! Então, se prestaram bem atenção, Maria Dolores está falando de nós, os trabalhadores da casa espírita. Cada um no seu papel com o seu valor. E juntas podem fazer um enorme trabalho. Mas como eu disse, todos somos artistas, é um equívoco. A pessoa que prepara com carinho uma palestra, os slides, as imagens, é um artista. O da recepção, que ajeita tudo, né? Faz tudo bonitinho, providencia água. É um artista, todos somos, gente. Todos somos artistas, né? Então aqui, essas são nossas obras básicas que todos conhecemos bem. E nós podemos fazer um rápido passeio por elas, né? Então assim, Zeca, pegando aí o livro dos Espíritos, o que mais te chamou a atenção? O que chamou assim, foi fenomenal para ti ao tomar conhecimento do livro dos Espíritos? Mas nada foram os questionamentos de Allan Kardec, né? Mas qual aquele que saltou assim? São muitos. Regi, você? Qual? E aqui a gente sempre fala da questão que os espíritos. Dos Agostinos no Evangelho. Ela aqui na retrospecção, 919. Oh, já me pegaram, já me deram uma rasteira ali. Mas nós já vamos direto para a questão de Deus, né? Eu costumo falar para todas as pessoas que não têm tanto conhecimento espírita, quanto mais clara a ideia que você faz de Deus,
mais feliz, mais calmo, mais sereno. Você é. Quando você ali, a tua fé tem que ter essa base. Você tem que ter um íntimo relacionamento com Deus. Por quê? Porque você compreende. Nós que fomos criados muito no temor a Deus, então, né, temos um medo, mas não. Como vem Jesus nos mostrar, Deus é amor, então não há o que temer. E eu gostaria de tocar a primeira canção, né, para vocês, justamente sobre essa questão, né? Como já está dito, Zeca, pelo menos, né? Tem várias canções. Essa música ela surgiu numa oficina de música, e surgiu assim, 5 minutinhos. Quando eu ali, contente, né, sendo o anfitrião, recebendo todo mundo, abraço, tal, o Paulo rolando nos olhos, ele diz: Meirelles, é a tua canção? E eu, preocupado com o almoço, com o café, peguei o tecladinho que nós tínhamos, fomos lá, e eu queria fazer uma música assim, para aquele momento de tanta gente ali, amiga, se abraçando, beijando, construindo canções maravilhosas. Não saía, daí de repente essa atravessou. Então, com referência a Deus, tem outras também, como eu estava dizendo, mas essa aqui eu gosto dela, ela me toca. Quando te sinto em meu coração, algo diferente acontece. Não sei como explicar, mas o que eu sinto me faz relaxar. Tudo parece ser menos a vontade de aqui ficar. Sinto todo o teu poder invadir meu ser e me transformar. Parece mesmo que estou flutuando, que meus pensamentos estão viajando para um lugar onde a paz parece reinar. Para um lugar onde eu sei que você está. Ela é simplesinha, gostosa. A gente mergulhando nela, né? Quando te sinto em meu coração, algo diferente acontece. Não sei como explicar, mas o que eu sinto me faz relaxar. Tudo parece ser menos a vontade de aqui ficar. Sinto todo o teu poder invadir meu ser e me transformar. Parece mesmo que estou flutuando, que meus pensamentos estão viajando para um lugar onde a paz parece reinar. Para um lugar onde eu sei que você estará. Esse violão aqui é um presente do Cláudio Timbó. Ele disse para mim: Meirelles, tem um violão quebrado lá em casa, tu não quer ele já para figurar teatro? Ele sabia que eu era do grupo teatro. Eu assim, traz. Um dia ele chegou lá, gente, isso aqui, o braço estava aqui, amarrado por um arame, amarrado, né? Esse violão é um violão de 12 cordas, ele vai até aqui.
Aí eu vi que o cabinho aqui era muito fino, eu vi que precisava um reforço, tá vendo esses dois? Tudo eu fiz. O Cid conhece bem também isso. Então, como é que é? Luthier? Luthier, Fiz toda a transformação dele, ele é fraco, então para 6 cordas, é fraco para aço, 6 cordas para inventar. Fiz toda a transformação, a Júlia pintou para mim, porque é a Brat, né? Ele ficou com o timbre dele. Até quando eu vi, o que ele está fazendo com um violão folk? Que é um folkzão assim. Não importa, é transformação. Mas ele, eu falei para vocês, estava onde? Jogado, num canto, todo quebrado, sem produzir. Eu já produzi algumas músicas. Então, a pessoa certa, né, nas mãos certas, podem produzir muito. Então, é o caso de Jesus, né? Se nós entregarmos ao Evangelho dele, então nós poderemos produzir muito, gente. Né? Ele ficou ali com o timbre dele, né? Até estourou uma cordinha, eu tive que improvisar lá para vir aqui para tocar para vocês. Mas voltando à questão 919, né? Então percebam, gente, a questão é número... Pô, Kardec foi 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 100, 200... Lá no final, é como se ele tivesse feito uma conclusão assim, tá bom, tá bom, tá bom. Como se ele estivesse falando assim, tá bom. Tá, então quer dizer que a finalidade aqui é deixar de praticar o mal, né? Fazer o bem evoluir. É isso? É, os espíritos é isso. Mas como fazer, né? Aí eles dão a famosa resposta, que não é do Espiritismo, conhece a ti mesmo. Nas minhas investigações do lá, eu fiquei muito abestalhado quando, depois de mais de 30 anos no Espiritismo, 35 hoje, a idade da Bruna, aí eu fui descobrir esses caras aqui, ó, o tal do Big Five. Isso é palestra à parte, tá, gente? Para mim falar. Então, isso aqui são os cientistas que tiveram anos e anos pesquisando, eles descobriram que nós todos temos 5 traços gerais de personalidade. Aí eu fiz um curso de neurociência, lá antes da pandemia, 2019, eu me lembro que meu celular estava todo quebrado, e eu, assim, faz o curso, eu compro o celular. E adivinha, eu fiz o curso. Aí fiz o curso. E são mais de 100 vídeos que eu tenho de meia hora, isso é tempo, né? O Pedro Calvez, que é sensacional, não existia essa monte de curso que já está saturado hoje, né? É o primeiro curso, acho que ofereceram. E eu era o Pedro Calvez e como eu gostava dos vídeos dele, de mais de hora o vídeo dele, sempre falando de personalidade e tal, eu disse, meu Deus, quando eu comecei ali, eu disse, meu Deus, que coisa maravilhosa. Sabe por quê? Se você conhece esses 5 traços aí, os detalhes dele, você vai começar a olhar e dizer, sou eu, é a minha mulher, e você vai descobrindo que as pessoas, né, que é normal das pessoas, as dificuldades que elas têm, você vai aprendendo a respeitar mais e mais, porque mudar um traço desse personalidade não é impossível, mas é muito difícil, né? Mas quando eu descobri, eu fiquei assim, louco, né? Louco, assim, meu Deus do céu, né? Porque muita novidade, muita coisa, né, que caberia por uma palestra. Mas eu vou dar só um exemplo para vocês assim, da minha personalidade, que eu acho que a tua filhota vai ter a mesma, que é extroversão. Extroversão, no Big Five, você tem grau máximo ou grau menor. Grau menor, extroversão máximo. Você poderia dizer lá aqui embaixo que é introversão, mas não é essa no normal, que tá? É extroversão em baixo grau. Meu lá, eu fiz os testes, o professor Pedro Calvez pediu assim, ó, mais de 3 horas para responder, 200 lá vai cacetada de perguntas, para que o computador avaliasse e dissesse, eu acho que sei com 85 de extroversão. Mas sabe o que quer dizer uma pessoa extrovertida? Eu brinquei com vocês até meia-noite, não vão ficar aqui. Mas posso ficar até meia-noite, 1 hora, e eu vou sair daqui feliz da vida. Agora, quem tem baixo grau vai sair daqui cansado, sugado, quase morrendo. Eu não, os extrovertidos, eles fazem a maior festa. Eles chegam em casa contente, cheio de energia, que felicidade. O introvertido, né? O introvertido, ele vai chegar em casa, ele fica 2 dias para se recuperar. Então, quando você toma conhecimento desses detalhes, você acaba compreendendo melhor e respeitando. Mas eu não sabia que isso existia. Eu fico abestalhado que no nosso meio, com tantos psicólogos, ninguém nunca falou, ninguém disse. Nós temos aí o Reforma Íntima, Zeca,
Isso aqui é sensacional. Como eu gostaria que nossos psicólogos trabalhassem aí. Nos seus mínimos detalhes, tá? Eu falava com a Regiane sobre o nosso cérebro, né? O sistema decisório, como é que ele funciona. Tudo nesse curso eu aprendi. Sensacional. Mas, tudo bem. Né? Nós tínhamos a reforma íntima, né? Então, gente, agora vamos escolher. Vamos com o meu tradicional aqui. Esse é o meu guerreiro. Ó, desbotado, todo arranhado, né? Quebrado. O neto fica apavorado se tiver um risco no violão dele. Ele fica apavorado. Né? É um instrumento, gente. O importante é a emoção que vai ser passada aqui. Então, claro que nós, os artistas, sabemos que cada vez mais o artista precisa fazer com esmero as coisas. Precisa se dedicar, precisa, né? A gente chama a excelência, buscar a excelência, né? Não pode simplesmente fazer coisinha. Mas, sabe, se voltar 15, 20 anos atrás, quando eu cantei a primeira canção aqui, eu atrapalhava toda. Mas o extrovertido, ele não quer saber. Ele não veio para ganhar aplauso, né? Ou cachê, que diga-se de passagem, cachê que é bom. Então, não é. Então, há muitos anos eu fiz essa canção ali, ó, bem interessante, ó, para essa reflexão interna, né?
jardim, fonte de amor, e cada irmão desse jardim uma bela flor, e cada irmão nesse jardim, fonte de amor. Então, praticamente, se a gente pegar a essência do Espírito, que isso não está aí, que é o relacionamento de Deus e a necessidade dessa nossa transformação. Mas se nós formos lá para o livro dos médios, quem quer falar a sua experiência aí? O que mais chamou a atenção? De um modo geral, né, gente? É essa possibilidade da comunicação com o mundo espiritual, né? Sim. E o que mais chamou a atenção é aquela questão: influencia os espíritos nos pensamentos errados? Sim, muito mais que pensei. Então, e eles influenciam, como nós sabemos do nosso passado, de vidas passadas, né? Então a gente sabe que andou aprontando também, né? Fez algumas ali, né? E os nossos credores, eles vêm atrás. Aí eu me lembro uma cena que está marcada na minha mente, é nós lá na casa do Zeca, a Levane preparou um almoço, nós fomos ensaiar porque nós íamos a Franca participar de um festival. E eu era sempre sozinho, e a galera, uma banda grande, né? Por que sozinho? Eu sabia que eu não cantava no tempo, sabia que, né, a afinação não era lá aquelas coisas, não vou atrapalhar tudo, pensava eu. Então eu escrevi uma música, a turma escreveu outra, aí eu fui para lá. E não é que a danada foi premiada? O Fausto que falou assim, mas eu sabia, Meirelles, eu falei pro povo, essa música vai mexer lá. Mas essa música eu vou contar para vocês agora, qual é o lance dela, né? O lance dela é que nós sabemos que esses irmãos nossos, que no passado a gente fez mal para eles, eles estão aí querendo, né, acertos de conta, e nós os tratamos como inimigos, porque muitos que vêm à casa espírita acham que eles são inimigos, querem se livrar do obsessor. Aí eu vou lá e ponho o nome da canção, que alguns me questionaram, né? Inclusive lá em Franca, assim, pô, mas botaram o nome de uma música, Amigo Obsessor. Aí é para acabar, né? Essa nós temos na rádio, né, Meirelles? Essa nós temos na rádio, essa música aí. Ah, tá. Mas antes de cantar, mas antes de cantar essa para vocês, eu quero cantar como é que eu entrei, como é que eu descobri o Espiritismo, tá? Vocês vão sacar de você cantar essa daí, né? Então vamos cantar essa daí. Já está no clima. Deixa eu ver se é a próxima. Não. Vamos ver se vocês sabem como é que eu entrei no Espiritismo.
Queria saber se é possível, como e por quê. Então ali ela vai e repete, como a gente tem muitas coisinhas aí, eu estou vendo o horário que não vai dar fazer nada. Ah, gente. Mas esse foi o jeito que eu entrei para o Espiritismo, né? E vamos passar, depois eu vejo outra para você. E no Evangelho Espiritismo, o que mais chamou a atenção? O que chama a atenção dos ensinos? Num resumo. Lógico que a gente pode ir lá para o BIP que Jesus ensinou, né? Benevolência, indulgência e perdão. Mas o tema mais central ali, gente, é perdão, né? Como nós temos essa dificuldade de perdoar e também de nos perdoar. E na nossa sociedade, do modo geral, com esse casa separa, né? A gente vê que é uma intolerância muito grande do perdão. Aí um dia, no Carlos Gomes também, eu cantei uma música e o nosso grupo GAI, ele interpretou. Então, enquanto eu cantava aqui, está no YouTube, tá, gente? Eu estava ali sentadinho, lendo um livro. Aí, como o Espírito, vem a Rosângela, que era até para estar hoje aqui com vocês, ela vem, me inspira a pegar o violão e cantar, para que a energia da canção fosse direcionada para o casal. Essa é a ideia. Eu estou cantando no lado, o casal está brigando aqui do outro, mas figurando em casa, né? Mas essa intolerância, né? Então nós temos essa canção aqui. Um dia você irá se perguntar se valeu a pena brigar por coisas tão pequenas. Quantos carinhos você já recebeu daquela pessoa que agora irá? Você magoa, deixe, amigo, de ser tão orgulhoso. O tempo é um bem tão precioso. Reconsidere a mim seu proceder e faça feliz quem ama você. Reconsidere, amigo, seu proceder e faça feliz quem ama Essa, para minha surpresa, também o Joel, né, do Nova Era, músico, profissional e tal. Profissional não é verdade, ele toca teclado, gaita, tá? Fui até minha casa fazer um arranjo junto, logo disse: Joel, toca tudo que tu quiser e depois eu ligo. Daí eu separei as partes para uma canção. Aí ele veio lá, poxa, né, está tudo muito bonito, mas isso daí emocionou. No final, né? Aí é o retorno, né? Pra gente que é muito interessante. Então, perdão, essa questão do perdão, gente, né? Pena que eu não divulgo tanto também as músicas, já que eu não tenho radialista que ajuda aí, tá? É mentira, o Zeca já pediu várias vezes, né? E agora aqui, eu não botei a letra para vocês, né? Eu esqueci.
E o céu e o inferno? A gente sabe que o nosso proceder aqui vai girar a nossa tranquilidade ou não no futuro, né? Temas futuros, né? Então ali, às vezes as pessoas se preocupam muito em estudar a doutrina espírita, cara, ela está resumida ali nos 33 artigos do Código Penal. Você leu ali, é só seguir, tá tudo jóia, né? Então a gente não entende muito, é um livro, o Céu e o Inferno. Gente, era para ter a imagem do livro aí, tá, mas aconteceu aquele bug lá no pendrive, eu tive que improvisar na casa. Então, no Céu e Inferno, né, o que a gente vai ver? É aquilo que eu estou fazendo no passado, né? Então a gente tem um monte de questionamento, como o Zeca falou, aquele questionamento no livro dos Espíritos, né? Eu, na minha parte da mediunidade, eu tive a minha experiência com essa brincadeira do copo, né? E depois ele perguntando aos Espíritos assim, meu Deus, eu estava lendo os livros em conjunto, porque eu tenho muita sede de informação, né? Em 3, 4 meses, tinha lido tudo, já os básicos, já estava entrando em André Luiz, né? Então estava muita sede. Parei a minha vida toda praticamente para focar nos livros. Saibam vocês que era ali período de janeiro, fevereiro, né? Eu conheci o Espiritismo no final do ano, 89. E eu tinha o hábito, depois que eu dei baixo do quartel, de pular travestido, vestidinho de mulher. Mas era só para gozação, sabe? Porque eu sou de Itajaí, isso era normal lá. E eu sempre dizia, olha, vocês não sabem quanto é difícil. É mais difícil que pular carnaval normal. Mas esse eu não pulei, eu fiquei em casa trancado, eu ficava lendo o dia inteiro os livros, né? Então eu tive minhas experiências da comunicação, da psicografia, mas o que eu vou perguntar para os espíritos que Kardec não fez ali tão bonitinho, tão organizadinho, tão detalhadozinho? O que eu vou? Eu, com meu par conhecimento, né? Mas com resumo, gente, a gente pode dizer assim, você se pergunta qual a razão do teu sofrer. Acha a vida injusta, não consegue entender, questiona a justiça do que vê. Acha a vida injusta, não consegue entender, questiona a justiça do que vê. Deus é amor, é perfeição, jamais errou. Te deixou semear, agora te deixa colher, pra você aprender os caminhos do amor. Te deixou semear, agora te deixa colher, pra você aprender os caminhos do amor. A injustiça, só um ponto de vista que ignora o passado. Se desprezamos o amor, se geramos a dor, nós somos culpados. Não há injustiça, só um ponto de vista que ignora o passado. Se desprezamos o amor, se geramos a dor, nós somos culpados. E agora o melhor a fazer é compreender que Deus é Pai e está sempre ao nosso lado, e que nada no mundo, na vida ocorre por mero acaso. Daí ela vai repetir aqui pra gente. Justiça, só ponto de vista que ignora o passado. Estou na oficina do meu mecânico lá e coisa e tal, falando sobre tocar, mas eu estou com o violão lá quebrado, tu não quer para ti? Aí eu chego lá e ele vem lá com a maletinha, esse aqui, mesma coisa, todo quebrado, tive que arrancar o traje, tive que fazer isso, tive que botar parafuso, tive que, né?
uma série, tá aqui o bichinho. Olha aí. Na hora que vai tocar a última, avisa que nós vamos cantar contigo. E o nome da oficina, o começo do nome dele e o da esposa. Então não é marca de violão. Os Canelli. Ah, eu estava tentando. Eu mandei gravar. Aí um dia eu cheguei lá, né, assim. Aí o cara toca o violão, daí eu cheguei lá e... Não é. Não é assim. Aí eu todo um pouco, né? Queres de volta? Pode ficar. Não, vai estar em boas mãos, É esse aqui o bichinho, ó. Né? Claro, eu fiz improvisado, né? A Júlia também tentou aqui. Né? Aí na primeira tocata lá no Eurípides Bassanufo de Blumenau, aí já deixei ele cair. Não tem que fazer o contigo. Ai, gente, deixa eu me ver aqui. Então, aqui do livro dos médios, estava falando errado para vocês, né? Essa o Zeca conhece, ó. E o Neto gosta de tocar, ele cantando um monte de vezes, né? Mas vocês não conhecem, né? Então essa relação mundo espiritual, os obsessores, não tem nada de inimigo, eles são nossos amigos, eles mostram o nosso defeito. Eles mostrando o nosso defeito, se nós for esperto, poderemos corrigir, né? Amigo, se você me conhecer muito tempo atrás, preciso lhe dizer que aquela pessoa, ela não existe mais. O tempo passa, tudo muda, e eu também mudei. Pode ser difícil acreditar, mas você também mudou, eu sei. Perdoa, meu amigo, se fui ruim contigo, se te fiz mal. Se eu te enganei, se te prejudiquei, admitei. Se estás desconfiado, não acreditas no que eu falo, eu te compreendo. Então fiques do meu lado, veja tudo que eu faço e então verás. Hoje não sou mais o mesmo, agia muito sem pensar. Procuro agora refletir, pra ninguém prejudicar. Hoje não sou mais o mesmo, vivia sempre na pior. Procuro agora ajudar, quero ser alguém melhor. Então, uma reflexão sobre nossos obsessores. A maioria dos nossos irmãos que vêm procurar nossa casa descobre que está sofrendo processo obsessional, ele quer se livrar do obsessor, ele não quer identificar os motivos que levaram ele. Porque vocês sabem, você tira um obsessor, se a deficiência continua, a fofoca, por exemplo. A pessoa tem mania de fofocar da vida dos outros. Logo ela vem achar um outro espírito que não vai gostar do procedimento dela e vai, né, encostar de novo, como se diz uma expressão vulgar. Né? Então, gente, de artes agora para vocês, querendo homenagear certa feita os nossos irmãos da escrita espalhados aí pelo país, eu lembrei desse poema A Alma de Artista, de Maria Dolores, né? E tentei fazer uma gravação simples na casa. Eu vou contar para vocês, não devia. Não, vou contar depois. Vou apresentar, depois vou contar, vamos ver se vocês vão sacar. Né? Então, assim, é um poema que homenageia o artista. Então,
a música que vocês vão encontrar de fundo é o Kitaro. Foi uma novela para mim encontrar essa música, porque poesia ela tem ritmo, ela tem tempo, e a poesia estava pronta. Eu havia declamado ela, estava gravada a voz, e agora como é que eu vou achar a música? E eu vasculhei, né, músicas pelo YouTube, né? Aí lembrei de Enya, lembrei de Kitaro, né? Daí vasculhei Kitaro, vasculhei os nossos, como é que se chama a música erudita, né? Vasculhei, não achava, daí eu vasculhei Kitaro. Você não olha a penúltima música de um CD enorme do Kitaro, um cantor japonês, cantor não, instrumentista. Ele faz umas músicas psicodélicas, assim, umas músicas loucas, né? E eu disse, escutei essa. Aí eu fui, olhei o nome, comecei a pesquisar, e não era. E eu disse, meu Deus do céu. E já estava tudo pronto, né, gente? Eu precisava dar os créditos a Kitaro, mas eu precisava do nome. Daqui a pouco, eu disse, a Luciana está lá na embaixada de Tóquio, mas eu no computador na hora, assim, Luciana, pergunta aí para tua colega aí, que música é essa? Mas foi assim, né, uns 30 segundos, estão dizendo aqui do meu lado que é Kitaro, né, música tal. Eu disse, beleza, era, daí eu botei os créditos. Então percebo que poesia. Francisco Cândido Xavier, tá? Ela começa silenciosinha, assim, né? Meio escrita, poesia moderníssima de Dolores, né? Acho que música, Hayazaki Nohama, ele é o tema principal de um filme japonês. Eu em casa, no meu estúdio, no meu quarto. Eu acho que deu para reconhecer, não deu muito, né? Mas olha aqui, eu ia declamar aqui para vocês, tá, gente? Já está decoradinho. Deus te abençoe, alma querida, na arte que lhe dá luz constantemente acesa, para exaltar cultura e sentimento, aprimorando a natureza. Deus te engrandeça no ideal sublime de usar gesto e palavra, rima e cor, ritmo e som, beleza e movimento, promovendo na terra a construção do amor. Deus te guie nas horas ensombradadas, quando tudo pareça luta e prova, fazendo-te sentir que o sofrimento é uma força do céu que nos guarda e renova. Quando a tristeza vem anuviar-te os dias, pensa que Deus criou em toda parte, a fim de iluminar os processos da vida, as interpretações e as maravilhas da arte. Rios e fontes cantam melodias, sem que possas medi-las ou entendê-las. Fica a decoração dos montes e dos vales, brilham joias no chão, no céu, bailam estrelas. O firmamento é um palco em dimensões enormes, onde o arco-íris é uma prece em cores, e marginalizando a estrada em que transitas, o vento rege a dança mística das cores. Alma querida, nunca desfaleças, o maior doador, alteia-te e mantém a vocação de amar e de servir na divina extensão da seara do bem. Nas mais altas visões em que caminhas, que o teu sonho se eleve amplamente e ressoe. Alma de artista, gênio, luz, trabalho, Deus te inspire e abençoe. Maria Dolores é fantástica, é uma homenagem ao artista, todo artista, né? E o papel do artista na nossa sociedade. Né? A arte do bem, né? Vocês sabem que eu sou da BRAC, né, gente? Está aqui, né? Teve um encontro agora em Itajaí, o Neto fez uma abertura bem bacana. Né? Então, meus queridos, para nós encerrarmos, essa aqui não é que ela é tristinha, né? Mas
eu estava explicando para a Regi, eu fiquei surdo desse lado aqui, o ouvido não tem mais jeito, e ao procurar os otorrinos, Não pode cantar contigo? ao procurar os otorrinos, eles acabaram me dando lá o segundo otorrino, um Rivotrilzinho, e ao procurar o posto de saúde para renovar esse Rivotril, para que eu pegasse todo mês, caso batesse uma insônia, eu tomaria sem problema nenhum. Daí eu fui perguntar para a médica, preciso que você renove esse, é possível? Ela assim, não, Rivotril não trata ansiedade, tocou uma sertralina. Aí ela me jogou numa depressão de quase 2 meses. Esse mês foi 5 dias, quase 2 meses. E foi um momento da minha vida muito difícil, dificílimo. Eu estava comentando com a Rede, porque sabe aquele Big Five ali, como estava falando para vocês? No grau de personalidade chamado neuroticismo, eu acusou com 50%. Olha que interessante, 50%. O que quer dizer isso? Gente, eu posso estar aqui brincando com vocês, mas eu estou ligadão. Eu estou preocupado se tudo está funcionando. Então as pessoas veem eu bagunçando, brincando, alegrando, mas eu não estou desligado. E esse remédio inibiu o meu sistema decisório e eu fiquei neurótico. Então para mim tudo estava estragado, tudo está errado, tudo. E foram 45 dias assim terríveis. E caí de joelho no chão de orar. E foi até numa oração, fiquei 8 dias trancado no quarto. Uma oração, eu disse, mas onde é que começou tudo isso? Porque tu perde a capacidade de raciocinar, né? E tem uns rolinhos a mais aí, tá? Só estou resumindo para vocês bem assim. Foi lá no Dr. Carlos, ele não tinha nada que ter me dado Rivotril. A decisão, ele deixou que eu estava ansioso assim, mas doutor, eu cheguei para ele e falei, opera ou não opera? Porque é uma chance. Aí ele olhou para mim, eu achei isso. Ele disse assim, cara, queres um ouvido bom? Nasce de novo. Ele falou, tu está muito ansioso, toma aqui, eu vou te dar um Rivotrilzinho. 0,25, se não faz efeito nenhum. Mas quando ela passou para a sertralina, nunca me drogei com nada. Aí, pá! Né? E todo mundo assim, não, mas esse efeito normal, daqui a pouco passa, 6 meses passam de orando assim, não, vou largar. Larguei, no dia seguinte cheguei a beber melhor. Não estou recomendando que ninguém faça isso. E gente que me entender, não façam isso. Segundo os conselhos do seu médico, assim, mas por que eu pude tomar essa decisão? Conhecimento de si mesmo. Então, eu larguei, não falei, meu Deus, a cabeça já me deu para madeira. Ela foi me orando dia a dia, passou 10 dias, larguei outro para voltei normal. Mas eu estava explicando para eles, o trauma levou uns 4 meses. Foi 2 meses de buraco e 4 para recuperar. Eu perdi 8 quilos com essa assim, numa tacada. As pessoas olharam para mim e não me reconheciam. Chegar na bebê e procurar um sofazinho pequeno e ficar assim, né? Pelo efeito do remédio. Nunca droguei com droga. Eu até digo que eu nunca me droguei porque eu já sou uma droga. Então, pra quê, né? Então, gente, ai meu Deus, qual era a música? Eu queria cantar essa da depressão. Aí eu lá na praia, sentadinho com minhas filhas na praia, não na nossa casa lá, Vila Penha, casa do meu cunhado. Eu queria fazer uma música para a nossa família, sempre celebrou naquela casa, assim, e eu vi aquela mesa na varanda, assim, nessa mesa, e daqui a pouco atravessou uma música. Aí essa música. Tem mais uma depois? É meia-noite, né? Até a barata chegou agora para partir. É aquela da esperança, como é que é? Esqueci o nome dela. Uma paca? Você pediu. Você que me vê assim sorrindo ou calado, não sabe o pranto que eu trago sufocado nesse peito frio e quer explodir. Queria poder fechar os meus olhos e sem ter juízo rogar por um corpo e feito criança chorar e dormir. Olho para esse mundo e me sinto deslocado. Meus parentes e amigos estão preocupados, fazem de tudo para me ajudar. Não é
salva sem demora, eu me preparando pra me ajudar. Nesse mundo de Deus ninguém tá sozinho, não me faltará amor e carinho, alguém dedicado pra me acompanhar. Não é frescura, é pura ansiedade, tristeza e saudade. Não é frescura, é pura ansiedade, tristeza e saudade. E nos Como vocês não estão com pressa, ia ficar bem bacana. É aquela assim: todo mundo quer a fórmula da felicidade, não é? Todo mundo. Mas já foi entregue para nós há muito tempo. Quem entregou? O Padre Zezinho. Eu não vou levantar, vamos chegar aqui, vamos encerrar. Fica na frente, fica na frente lá. Só aqui dela. Tem um filho aqui para mim. É, mas é mesmo, cara. Hoje vai ter um peixe pra gente, mas aí vai no violão. É, Marcelo, pega. Sim, vai na frente. Tinha uma criança me falou, olhando nos meus olhos a sorrir, caneta e papel em sua mão, leva escova para cumprir, e perguntou-me num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia em que dormiria muito mais feliz, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia em que eu dormiria muito mais feliz. Tudo que eu falei exagerou, disse que era lindo o que eu falei, e o que eu repetisse por favor, mas não dissesse tudo que mandei. Perguntou que sou, isso que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, assim eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, assim eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu acabei de refletir, meus olhos não saíam do papel, e não sei e que eu repeti o que fiel, e ela deu-me um beijo demorado, e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus
Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sempre dormiria muito mais feliz. Chegar ao fim do dia, sei que eu morreria muito mais feliz. E agora, para encerrar, gente, já peço licença para fazer a oração final também. Então, essas imagens casam bem, tá? Esse é um soneto de Alto de Souza, espírito também, tá? Vamos ver se conseguimos aqui. É praticamente uma oração. Ela fala das mãos e o poder das mãos que todos nós temos no trabalho do bem, né? Então ela diz assim: bendita seja a mão devota e santa, seja a mão que acaricia, bondosa seja a mão que ergue alivia, sublime seja a mão que a dor espanta, amiga seja a mão no dia a dia, fraterna seja a mão que estende a manta, bondosa seja a mão que nos levanta, e amena seja a mão que o bem recria, sensível seja a mão de amor refleta, segura seja a mão que a fé desperta, e caridosa mão que espalha luz, iluminada mão que ara e semeia, ditosa seja a mão que nunca titubeia e dá-se inteira faina de Jesus. Sensível seja a mão de amor referta, segura seja a mão que a fé desperta, e caridosa mão que espalha luz, iluminada mão que ara e semeia, ditosa mão que nunca titubeia e dá-se inteira faina de Jesus. Bendita seja a mão. Senhor Deus, Pai de amor, Filho da bondade, queremos te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui nesta casa de oração, levando o teu Evangelho nos trazido o nosso irmão maior Jesus. Que possamos nesse momento receber, Senhor, as tuas bênçãos em formas de
de vibrações, que os bons amigos que protegem essa casa nos iluminem, nos guardem, nos fortaleçam em nossa fé e nosso propósito de levar o bálsamo, que são as tuas leis, a todo irmão que precisar. Que sejamos todos nós, Senhor, fontes de amor a jorrar o tempo e tudo, onde quer que estejamos. Em teu nome, Senhor Deus, agradecido pelo amparo de todos os amigos espirituais, encerramos mais essa atividade doutrinária. Que assim seja. Obrigado. Eu ficava, mas isso é compromisso. Queremos expressar a nossa gratidão. Quando falava, eu lembrava, não parece, do nosso escuta do Genésio. O Genésio. Ele fez um paralelo com o Genésio e Jesus, contando Genésio, irmão de Jesus, é a história, né? Muito lindo. Leva uma hora, nascimento e morte de Genésio, no paralelo com a vida de Jesus. Então a história é bem longa, né? Porque a casa do Meirelles em Gravatá era uma lá da nossa. Então os espíritos do Menal se encontravam todos lá, na casa dele. E era uma noite de música, né? Espetacular, maravilhoso. E a Escurra foi presenteada com a presença dele muitas e muitas vezes. E nós temos a grande satisfação aqui, né? De contarmos com ele. Alguns trabalhadores hoje em possibilidade de vir, eles, né? Vão assistir depois, com certeza, né? Vão ter essa alegria também, mas nada como vivenciar, né? De estar presente num momento tão importante como esse. Te agradecendo de coração. Que programa para. Obrigado, Zé. Obrigado, Deus. Obrigado para todos vocês. Tem docinho, alguma coisa? Tem um bolinho agora para fazer pessoal. Então tá bom. Deixa eu dar um tchau aqui, pessoal. Dar um tchau para o pessoal do Facebook, então, né? Galera, tudo de bom aí, viu? Tchau. No Instagram também, gente? Sim. Tchau, gente.